Fala galerinha, tudo bom? Professor Charles de Química. Hoje eu vou te apresentar algumas dicas do teu simulado para o segundo trimestre. Então fica ligadinho aí. Vai ter que tomar cuidado na tabela periódica e a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico com os períodos e com as famílias. Atenta que os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica e nele estão contidas as camadas eletrônicas dos átomos. Quanto maior o número do período, maior o número de camadas do átomo. Atente também para as famílias e as propriedades químicas de cada elemento. São as linhas verticais e elas vão nos informar o número de elétrons na camada de valência e a propriedade química de cada um. Se são gases nobres, se são metais alcalinos, alcalinos terrosos, se são calcogênios, se são halogênios. Localizando o elemento na tabela periódica, é bastante interessante a gente atentar para as propriedades periódicas dos elementos. Então, tu toma cuidado ali com o raio atômico, que vai ser o tamanho do átomo, em que quanto maior for o período, maior o número de camadas e, consequentemente, maior o átomo. E em um mesmo período, quanto menor o número atômico, maior o átomo. Por quê? Questão de carga nuclear, atenta para a carga nuclear. Quanto mais prótons tiver no núcleo, quanto mais cargas positivas tiver no núcleo, maior será a atração destes sobre os elétrons da eletrosfera. Isso vai fazer com que o átomo contraia e fique menor. Uma propriedade muito importante que está presente em todo o nosso simulado é a eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para perto de si. Lembre dos três elementos mais eletronegativos, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Eles que têm a maior tendência de atração dos elétrons. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso neutro. Então tome cuidado também porque o elemento que for bastante eletronegativo tem a maior energia de ionização. Vai ser mais difícil retirar um elétron dele porque ele já tem a tendência de atrair elétrons para perto do núcleo. A afinidade eletrônica também é diretamente proporcional à eletronegatividade, pois a afinidade eletrônica podemos falar que é a alegria, a felicidade que o átomo gera, expressa na forma de energia, quando ele recebe um elétron. Então, os elementos mais eletronegativos já têm a tendência à atração de elétrons. Então, se eles receberem um elétron, eles consequentemente ficarão mais felizes e possuirão maior afinidade eletrônica. Na questão da ligação química, tu tem que ficar atento aos três tipos de ligação. A ligação iônica, a ligação covalente ou molecular e a ligação metálica. A ligação iônica, muita atenção, é aquela que vai envolver grande diferença de eletronegatividade. Vai ter a relação da transferência definitiva de um átomo para outro. O átomo que doa elétrons sempre são os metais e o átomo que recebe esse elétron vai ser sempre os ametais. Então, toma bastante cuidado que a ligação iônica é aquela que vai ocorrer entre um metal e um ametal, ou entre um metal e um hidrogênio, elementos com bastante diferença de eletronegatividade. Sobre as propriedades dos compostos iônicos, lembre, são sempre polares, vão ser solúveis em água e eles vão possuir altíssimos pontos de fusão e ebulição, sendo sólidos à temperatura ambiente e ainda quebradiços. Já os compostos covalentes são aqueles compostos em que há o compartilhamento de elétrons, ou seja, são compostos formados por dois ametais. Esses ametais têm baixa diferença de eletronegatividade e para que eles adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre ou a estabilidade, eles precisam compartilhar elétrons entre si. Lembre que a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Se a ligação ocorrer entre átomos diferentes, é uma ligação sempre polar. Um elemento vai ser sempre mais eletronegativo que o outro, então o polo negativo da molécula vai se deslocar para o elemento mais eletronegativo e o polo positivo para o elemento menos eletronegativo da molécula. Fica atento também à ligação metálica. A ligação metálica ocorre com os metais e os metais vão possuir elétrons livres na sua camada de valência. Eles não vão seguir uma regra do octeto e eles vão ser grandes condutores de corrente elétrica. Lembrem, elétrons correndo porque estão livres dentro de um retículo cristalino metálico. São duros e possuem uma alta maleabilidade e uma alta ductibilidade, além de altíssimos pontos de fusão e ebulição. Lembrem da geometria molecular, pessoal. Geometria linear, geometria angular, qual a diferença entre elas? Sobrou ou não pares de elétrons no átomo central? Esses pares de elétrons que sobram no átomo central são pares de elétrons não ligantes, elétrons que não vão formar ligações. E eles vão gerar repulsão entre as ligações químicas, deslocando essas ligações mais para baixo, fazendo com que adquira geometria angular ou geometria piramidal. Então tu vai ter que tomar cuidado com o número de elétrons, com o número de átomos e classificar a geometria molecular. Falando em polaridade,
tu tem que estar muito atento a todas as interações intermoleculares. Lembrem sempre, pessoal, a íon-íon é aquela mais forte, é o composto iônico. Aí eu posso ter a íon-dipolo, a ponte ou ligação de hidrogênio, que é muito importante, é uma relação de polo, mas de tal forma que o hidrogênio vai se ligar diretamente a 3 elementos mais eletronegativos da tabela. Lembrem do HFON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando o hidrogênio se liga diretamente a eles, a gente tem a ligação de hidrogênio. E é uma interação bastante forte. Qual é o composto mais comum que nós conhecemos que faz ligação de hidrogênio? Água. Então, atente para a água ser polar, fazer ligação de hidrogênio e possuir geometria angular. Isso vai dar uma série de características para a água, como solubilidade em compostos polares. Lembrem também do dipolo permanente, que vai ocorrer com moléculas polares, e do dipolo induzido, em que as moléculas são apolares e a força de atração entre elas são muito fracas. O estado físico das moléculas que fazem dipolo induzido, pelo fato de serem apolares, tende a ir para o estado gasoso. Então, o estado gasoso vai ter as menores forças de atração, por isso as moléculas vão ficar bastante dispersas entre si, e todos os gases da atmosfera, lembrem, O2, N2, Cl2, né, todos os elementos que formam gases na atmosfera, e todos os gases em geral, gás carbônico de CO2, são moléculas apolares e que vão possuir forças de atração muito fracas, chamadas de dipolo induzido. Fica atento também que o dipolo induzido pode se chamar forças de Van der Waals ou ainda dispersões de London. Então essas são as minhas dicas. Fica aqui um abraço, uma boa prova para vocês. Sucesso aí, gurizada. Valeu!